Boa noite, João Vitor, Cirilo, Emanuel, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. O Atlético teve aí o fim de semana de treinamentos, já que não joga. Hoje, sábado, os jogadores fizeram atividade pela manhã e neste domingo também tem atividade também cedo na Cidade do Galo para o time se acertar aí do Sampaoli. É mais um jogo fora de casa, né? E jogo fora de casa vem sendo dor de cabeça para o torcedor atleticano. Perdeu por Goiás na última quarta-feira. Poderia ter encostado no Inter, né, que desperdiçou pontos, mas agora a situação do Atlético ficou bem mais complicada quanto ao título. Mas quarta-feira tem um duelo muito importante, porque o Fluminense hoje é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. O Galo é o 3º. Eles têm aí os dois uma diferença hoje de 4 pontos. O Galo tem a vantagem de 4 pontos. Se vence o Fluminense na quarta-feira, a vantagem aumenta para 7. E aí, convenhamos, 7 pontos em 9 possíveis, depois vão faltar 3 rodadas até o fim do campeonato. O Galo praticamente, vencendo o Fluminense, praticamente garante essa vaga ao G4 do Campeonato Brasileiro, que garante, lógico, a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Então, o Galo pode definir essa primeira situação de fase de grupos já na quarta-feira, vencendo o Fluminense no Rio. E pensando até nessa situação, não pode perder para o Fluminense, né? O empate não seria de todo ruim, lógico, pensando nesse confronto de fase de grupos da Libertadores. Logicamente, quem está pensando em título, se o Galo está querendo o título ainda, tem que vencer todas até o fim. E a gente ontem acompanhou Libertadores da América, teve o sorteio das primeiras fases, 6h15, e 2 times brasileiros vão disputar aquela chamada pré-Libertadores. E agora são 2 mata-mata, né? Os times brasileiros têm que passar, antes de chegar no grupo, eles passam por 2 mata-mata. O primeiro duelo sempre não é tão complicado assim. Tem um time brasileiro que vai pegar uma equipe peruana e o outro time brasileiro vai pegar o Deportivo Lara da Venezuela. Mas depois, um brasileiro tem pela frente, muito possivelmente, o São Lourenço, da Argentina. Aí você sabe como é, Brasil e Argentina, o São Lourenço tem história na Libertadores, sempre é jogo duro. E o outro brasileiro tem pela frente o Independiente del Valle, do Equador, que é um time aí sempre, nos últimos anos, complicado, foi campeão de Copa Sul-Americana, time muito bem montado, sempre difícil de vencê-lo também. Então, é melhor o Galo garantir essa fase de grupos, porque além de evitar esses problemas de mata-mata aí, 2 mata-mata na Libertadores antes da fase de grupos, tem a questão do calendário também, né? Os brasileiros que vão para a pré-Libertadores já começam no início de março. É isso mesmo, início de março aí, não dá nem tempo, já está terminando o brasileiro, já vai começar essa pré-Libertadores. Quem vai para a fase de grupos, só em abril. Aí fica tranquilo, aí já tem tempo para dar férias mesmo para os jogadores titulares, para seguir a programação que o Atlético está pensando aí para esse início de temporada de 2021. Hoje no treinamento, Emanuel e amigos, o Hulk treinou com bola e também fez uma parte com trabalhos internos, está alternando nesse início aí de preparação, mas o Hulk vem treinando com bola. E o Dodô, que foi anunciado ontem, fez atividades físicas, aqueles chamados testes físicos, que são muito comuns nos primeiros dias dos jogadores que chegam. E na semana que vem o Dodô será apresentado. O Keno, ele está treinando, fazendo atividades em campo com a proteção que ele está utilizando ali no cotovelo. E o Keno vai para campo, faz algumas corridas, atividades físicas e volta para fisioterapia também. Por enquanto o Atlético não tem um prazo para retorno do Keno, mas com essa proteção há uma expectativa de que ele jogue ainda nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, a evolução está sendo dia a dia e também a avaliação do departamento médico do Atlético. Sobre reforço, é o que o torcedor está perguntando nos últimos dias bastante pra gente. Reforço, quem que vai chegar pro Atlético ainda? Foram anunciados Hulk para o ataque e o lateral esquerdo Dodô, para fazer ali uma dobradinha junto com o Arana. Logicamente ele vai ser reserva do Arana, mas o próprio Dodô, na entrevista já de chegada à TV Galo, diz que ele sabe que o Sampaoli pode
querer utilizá-lo ali como volante pelo meio campo também, em outras funções, e ele está apto, né, a fazer outras funções também, está disponível. Mas o Nacho Fernandes foi manchete hoje da turma do bate-bola. Esse aí é meio campista armador, né? O famoso camisa 10, é um jogador que está muito próximo de deixar o River Plate. Conversei com vários colegas hoje da imprensa argentina e a notícia que vem de lá é a seguinte: o River Plate está esperando anunciar, ou pelo menos deixar bem próxima a negociação avançada com o substituto do Nacho Fernandes, que é o Agustín Palavecino. É um meia argentino que joga no Deportivo Cali da Colômbia, mais novo, tem 24 anos. E esse fim de semana, de ontem para hoje, essa negociação lá com esse Palavecino avançou bastante. Então o River já está em negociação avançada com o substituto do Nacho Fernandes, muito possivelmente até para deixar a torcida do River Plate menos brava, né? De liberar o seu jogador importante como o Nacho, e aí já traz um substituto. O que deve acontecer no início dessa semana próxima, o River Plate aceitar oficialmente a proposta do Atlético, e aí o Galo anuncia seu terceiro reforço para a temporada, Nacho Fernandes. E aí um outro reforço de peso, pelo menos aqui na América do Sul, é jogador experiente, cascudo para a Libertadores da América. E a gente vem falando também de outras possibilidades. Traz o Hulk, traz o Nacho Fernandes. São dois jogadores que chegam, logicamente, com status de titular, tanto o Hulk quanto o Nacho Fernandes. Mas o Galo tem que pensar também, e o Sampaoli sabe disso, a diretoria, os 4 R's, o presidente Sérgio Coelho, de jogadores do meio para trás, né? Porque o Atlético esse ano, se a gente for analisar, o Galo perdeu o Brasileiro, por enquanto tá perdendo aí o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque sofre muitos gols e perde jogos com equipes adversárias tendo muita tranquilidade de fazer gol no Atlético. E aí, zagueiro, a gente falou que o Sampaoli quer zagueiro, tem alguns nomes aí que a gente já comentou, o Gustavo Henrique do Flamengo tá no radar, o Maicon, ex-jogador do São Paulo. Para lateral direita, o Rafinha, a informação que a gente teve é que não avançou muito essa história do Rafinha. Tem uma questão de idade aí, né? O Rafinha tem 36 anos, jogou no Flamengo, é verdade, foi bem no Flamengo com o Jorge Jesus, também todo mundo naquele time jogou bem, né? Com o Jorge Jesus. O Flamengo já fez uma consulta pelo Rafinha e poderia ser um caminho mais lógico para o retorno dele ao Brasil. E a informação que a gente obteve há pouco, que o Orejuela do Cruzeiro não saiu do radar do Atlético, hein? Orejuela que tá aí, o Cruzeiro precisa vender esse jogador, o Grêmio não fechou o negócio com o Cruzeiro, o Orejuela tá aí no mercado e o Atlético não teria desistido dele. Para volante, é uma posição carente, né? Volante, se a zaga não tá, se o time tá sofrendo muito gol, é porque também ali os volantes não estão protegendo tão bem assim. E o Galo só tem o Alan e o Jair. E fica aquele questionamento: será que o Galo não precisa de um volante mais marcador, um volante ali, cabeça de área mesmo, para os mais antigos, aquele cara que chega? O Galo teve, por exemplo, no time campeão da Libertadores, o Pierre, o Leandro Donizete. Hoje o time não tem, né? Jogador com essa característica de mais marcação nesse meio campo. Não sei até se é mesmo a característica do Sampaoli, mas um nome mais para encorpar esse meio campo do Atlético ali. E esses nomes, logicamente, a diretoria, esses nomes eles estão analisando. Para eu rolar a bola para você, Manuel, fazendo esse contexto do Atlético para a reta final do Campeonato Brasileiro, é importante chegar a Libertadores na fase de grupos, como eu falei aí do cenário, buscando nomes realmente para chegar forte na Libertadores 2021. Eu vou confidenciar aqui hoje, Manuel, a gente falava no Rádio Esportes, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ele esteve hoje em Crucilândia, aquela cidade dele lá, e ele conversava com o pai dele é o Tiãozinho Coelho, tem 92 anos de idade, e aí o Sérgio Coelho falou: olha, o meu pai estava perguntando, aquele torcedor atleticano corneteiro, ele me perguntou alguns dos nomes aqui, alguns reforços, eu dei uma titubeada, ele falou: olha, pode deixar que eu vou ouvir lá
Bola na Itatiaia. Vou ouvir o Cláudio Rezende, que ele me passa as informações todas do Atlético. A gente sabe os nomes, né, Manuel? Pelo menos o que o Atlético está tentando. E o Sérgio Coelho tá desviando até do pai dele. Imagina da gente para perguntar sobre o reforço, Manuel. Boa noite. Ô Cláudio Rezende. Bom, você resumiu tudo em poucos minutos, o momento do Atlético. O que faltou e tem faltado ao time que ainda está disputando o Campeonato Brasileiro foram critérios nas contratações, porque o Atlético apostou em jogadores que não seriam titulares imediatamente, contratou aqui, contratou ali e ainda não formou o time ideal. E quando se fala em atacante, até que o ataque se comportou razoavelmente, mas a defesa do Atlético precisa ser reformulada. A forma de jogar do Atlético não é só colocar esse ou aquele jogador no time. A forma de jogar do Atlético é que parece em alguns momentos arriscada demais ou tímida demais, porque há falhas visíveis no sistema defensivo. Bolas altas, marcação, tudo isso o Sampaoli sabe mais do que nós. Mas ele tem uma teimosia, como diria o Nelson Rodrigues, nata e hereditária, de não aceitar crítica, não aceitar observações, mesmo que sejam críticas construtivas. E ele trouxe o Atlético até aqui no Campeonato Brasileiro, fazendo experiências ainda, acertando e errando. E tem uma reta final aí de cobrança da torcida pelo que o Atlético gastou até aqui, merecia estar numa situação de mais disputa no Campeonato Brasileiro. Olha, Cláudio Rezende, acompanhando aí as subidas e descidas do Atlético na tabela, nunca este Campeonato Brasileiro que o Atlético sonha há tantos anos esteve assim tão perto, esteve tão possível de ser conquistado. Pelas alternâncias de São Paulo, Internacional, Flamengo. Você citou aí, se o Atlético tivesse ganho do Goiás, veja, do Goiás, todo mundo ganhou do Goiás, o Atlético estaria cabeça com cabeça na busca pelo título. Agora a paciência é fazer pontos nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Como é que é a programação do Atlético até quarta-feira, esse jogo com o Fluminense, Cláudio Rezende? É o seguinte, amanhã, domingo, tem treino. Na segunda-feira, o treino não vai ser pela manhã, vai ser à tarde, mas tem treino também. E na terça, o Galo, véspera do jogo, faz o último treino em BH pela manhã, viagem em voo fretado à tarde para o Rio de Janeiro. E aí depois fica até mais apertado, né? Teve esse fim de semana mais tranquilo, sem jogo, tempo para o São Paulo preparar o time, mas depois joga quarta-feira, volta na madrugada para Belo Horizonte, treina só quinta e sexta para jogar no sábado. O Galo recebe o Bahia daqui a uma semana no Mineirão. E aí vão faltar Bahia em Belo Horizonte, Sport fora na penúltima rodada, lá na Ilha do Retiro, e fecha o campeonato no dia 25. Vai ser uma quinta-feira à noite contra o Palmeiras. É o último jogo em Belo Horizonte também. Essa é a preparação do Galo. Desfalque mesmo ao Jair, né? Que tem terceiro cartão amarelo. O Keno, muito possivelmente será ainda, vamos esperar até lá, mas o Keno não está treinando normalmente. E o restante do time, o São Paulo vai ter todo mundo à disposição. Você citou aí, Emanuel, Goiás. O Galo perdeu pro Botafogo, né? Botafogo é o último colocado, já está rebaixado, venceu 4 vezes no campeonato. Uma das vitórias do Botafogo lá no início foi contra o Galo, no Engenhão. O Galo perdeu também pro Vasco, perdeu pro Fortaleza e para o Bahia. Eu citei 5 times aí que estão lutando contra o rebaixamento, e aí por isso que o torcedor fica ainda mais lamentando esse Campeonato Brasileiro que escapou do Atlético durante o ano, durante a temporada. Para eu fechar aqui, Manuel, eu fiquei nesses últimos dias, depois da derrota para o Goiás principalmente, tentando buscar explicações por que o Atlético é um em casa e outro fora. Por quê? Não tem a torcida, né? Não tem torcida em lugar nenhum.
Os gramados do futebol brasileiro hoje, da Série A, todos são bons. Então, assim, você vai jogar no Mineirão, é um tapete, mas o campo do Goiás mesmo, lá da Serrinha, tava um tapete para jogo de quarta-feira. Ou seja, tem só atmosfera ali, lógico, vestiário diferente, você viaja, mas não dá para explicar tanto. Eu fiquei pensando, será que é só o DJ Maioli lá no Mineirão que faz a diferença, Manuel?